dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir o que de fato aconteceu com o gramado da Arena MRV no jogo Galo e Inter. Eu vi muitos colorados, até alguns influenciadores, alguns comentaristas de TV falando que o Galo poderia ter desligado metade da drenagem só de um lado do campo. E algumas pessoas vieram até me cobrar nos comentários: tu não vai falar nada, Johnny, mas isso aí pra mim chega a ser cômico, né? Alguém falar algo assim. Eu, quando vejo alguém falar algo desse tipo, eu nem levo a sério, porque eu penso, esse cara só pode estar de brincadeira, né? E ainda mais num jogo que não importa nada pro Galo. O Galo ainda foi com o time todo reserva. O Galo só pensa na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas bora lá reagir a opinião de um colorado falando sobre o que aconteceu no gramado da Arena MRV. O que de fato aconteceu com o gramado da Arena MRV? Eu não sei o que aconteceu, nem me passou pela cabeça, mas eu acredito que deve ser algo ligado à troca de gramado que o Galo fez há pouco tempo, né? Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição. Vamos lá se inscrever, deixar um like, comenta. Vim pelo Cortes do Johnny pra dar uma moral. Dizer que o Atlético Mineiro mandou ligar só metade da drenagem do gramado no jogo contra o Inter sábado é maluquice. Falando bem sério assim, gurizada, é maluquice, é coisa tipo nível teoria da conspiração, assim. Primeiramente, tá? Vamos começar pelos aspectos técnicos, né, de uma drenagem de gramado. Existem basicamente assim duas maneiras de drenar o gramado, ou com a drenagem gravitacional, que tu não precisa ligar, né? Ela é feita com canaletas ali de vários modelos, vários formatos, no formato espinha de peixe, nas transversais, as paralelas e tal, que a própria gravidade puxa a água para o solo e ela é arrastada através dessas canaletas aí e sai do gramado, mantendo ele ainda úmido, mantendo a grama molhada, até para não aumentar um gasto com irrigação, né, com a questão de depois ter que regar o gramado, digamos assim, mas não deixa formar poças na maior parte das vezes, né? Mas tem outro sistema, que é o que é utilizado no Beira-Rio, que é muito melhor, que é o que eu imagino que seja utilizado também na Arena MRV, porque todas as novas arenas assim contam com esse sistema, que é bem mais caro, mas muito mais útil, que é o sistema de drenagem a vácuo, que tem uma bomba que, quando ligada, auxilia, né, a sugar, puxar a água do gramado. Mas isso, em todos os estádios que eu já conheci, todos os sistemas que eu já estudei, no período que eu trabalhei no Beira-Rio e que a gente estudou muito sobre a reforma, cara, ninguém planeja um gramado onde tu liga metade, que tu aperta um botão e tu liga metade da drenagem e a outra metade... Olha as ideias, né, meu? Olha as ideias que os caras me têm, ainda sem nenhum conhecimento técnico, sai falando bobagem. Torcedor ainda vai, mas influenciador que fala de futebol, comentarista, falar uma bobagem dessa pelo amor de Deus, sem nenhum conhecimento técnico, né? No achismo. Fica sem funcionar. O segundo ponto, além dessa questão técnica, é o Galo estava cagando para esse jogo. Cagando para esse jogo. E já estava perdendo. Para que eles iam pensar numa super maracutaia de ligar metade do sistema de drenagem e deixar a outra metade desligada para prejudicar o Inter? Eles estavam cagando pro jogo. Essa é a real. Terceiro ponto, tá? Do mesmo jeito que atrapalha o ataque do Inter, atrapalha a defesa do Galo. Isso é óbvio, meu, isso é óbvio. Por isso que nem passou pela minha cabeça algo assim, meu. Como é que alguém chegou a me cogitar uma bobagem dessa, meu? Pelo amor de Deus, as pessoas têm que se ligar. Às vezes, quanto mais tu fala, maior a chance de tu falar uma bobagem. E as pessoas falam ainda sem nenhum conhecimento técnico, sem ter noção. Não, sai acusando ainda. O brasileiro é assim, né? Sai acusando sem prova nenhuma, sem nem conhecimento técnico sobre o que está acontecendo, sem nem conhecer a história. Não, vou te contar, tem cada um que, pelo amor de Deus. Galo, e eu acho que, assim, muita gente reclamou e viu o Inter como prejudicado. Eu acho que o Galo foi muito mais prejudicado por estar jogando no seu setor defensivo com o gramado muito mais encharcado do que o outro lado. Até porque, olha só, o lance de pênalti, que o VAR acaba revisando e anulando, mas no campo o pênalti é marcado. Aquele pênalti só acontece por causa da chuva. A bola para, o Tabata passa reto, o jogador do Galo passa reto, o Borré chega, toma o chute e o juiz marca o pênalti. O lance do gol do Inter, então, não preciso nem dizer. O lance do gol do Inter, o jogador do Galo, ele resbala. E o Bernabé pega a bola e o Inter faz o gol.
Então o Inter não foi prejudicado por aquele lado do gramado tá com muito mais água. Acho que o Galo foi muito mais prejudicado. Não fosse um detalhe da arbitragem, o Galo poderia ter perdido um jogador, inclusive, no seu setor de defesa, porque o cara vem deslizando, a jogada acaba acontecendo com mais velocidade e ele pega em cheio a canela do Bernabei. Se o juiz quisesse, podia ter expulsado. Se o VAR quisesse chamar ali, podia ter expulsado, os caras teriam ainda mais um prejuízo, um pênalti, um gol e uma expulsão que poderia ter acontecido muito em função do gramado encharcado. Então falar que o Galo deixou metade do campo ficar mais alagado do que o outro é loucura, gurizada. E uma irresponsabilidade, né? Ainda mais quem tem um microfone. É uma responsabilidade total falar isso, né? Tá louco. Torcedor ainda vai, torcedor é passional, que inventa coisas às vezes da cabeça dele, sabe? É loucura. E tem o ponto principal, né? O que de fato aconteceu. Mas antes disso, vou pedir para tu deixar o like, se inscrever no canal e vou falar uma coisinha a mais aí antes da gente falar sobre, de fato, o que ocorreu com o gramado lá da Arena MRV. Mas um ponto importante, tá? Os dois lados estavam alagados. Quem viu o jogo acontecer, viu que a bola também não rolava do outro lado. Só que um lado estava mais alagado que o outro, né? Porque tem algumas pessoas dizendo que só um lado alagou e que isso é estranho. Não, os dois estavam alagados, mas um lado era muito mais visível, o lado que o Inter atacava. O ponto que eu quero falar antes de trazer o que realmente aconteceu com o gramado da Arena MRV. Quando o torcedor cria esse tipo de teoria da conspiração, muito no calor do jogo, eu acho ok. Agora, quando é alguém que trabalha com comunicação, aí é foda. Cara, 2 minutos de Google para alguém que trabalha com comunicação, já sabe onde pesquisar, sabe como encontrar e tu consegue achar o real motivo. Então, quando alguém, principalmente depois, até depois do jogo, no dia seguinte, continua tentando emplacar essa, cara, não sei nem como dizer assim, mas essa loucura, assim, essa teoria da conspiração, e trata isso como informação para atrair uns cliques, é foda. Eu acho feio pra caramba. Ainda mais tratando como informação, né? Ou uma insinuação, assim, disfarçada. Isso é muito feio. Porque o que aconteceu, de fato, que, como eu disse, com um Google a gente consegue descobrir, eu vou até trazer na tela aqui uma matéria do Trivela, tá? Vou trazer a matéria do portal Trivela aqui, é uma matéria de 24 de agosto de 2024. Tá aqui, que fala já sobre o péssimo gramado da Arena MRV, sobre a troca do gramado e quais são esses problemas. E aqui traz um dos subtítulos, né? O que explica o gramado da Arena MRV? O problema é só a falta de luz? Porque sim, esse problema existe. Assim como na Arena do Grêmio, por exemplo, né, que praticamente não pega sol, a Arena MRV tem esse problema, só que muito mais de um lado. Aquele lado onde o Inter estava atacando no segundo tempo. Então é um lado onde a grama está muito mais machucada, onde, assim, por óbvio, né, pega menos sol, menos luz natural, dificulta o crescimento e desenvolvimento da grama em função da fotossíntese. Então aquele lado já é mais prejudicado. E o que aconteceu é que isso já vem de tempo, né, acontecendo desde que a Arena MRV foi inaugurada. E o Galo usa essas luzes aqui que fazem o trabalho do sol durante a noite, durante os momentos em que a incidência solar é menor. O Inter também trabalha com isso aqui, no Beira-Rio, porque aquela lateral do campo onde ficam as casas-matas, a partir das 3 horas da tarde já não pega mais sol. Então é a mesma coisa que é utilizada aqui, é utilizada na Arena, é utilizada no Beira-Rio também. E quase todos os estádios utilizam uma dessas na área dos goleiros, naquela porção de campo dos goleiros ali, onde fica muito machucado. Então isso aqui é um dos problemas. E isso faz também com que a grama mais machucada naquele lado deixe mais evidente a água do que no lado oposto. Mas tem uma questão que é mais importante, a base do gramado, tá? A base do gramado é o ponto principal, porque o Galo conseguiu fazer a troca de metade do gramado, essa metade mais prejudicada pelo sol, né? Pela falta de sol, no caso, só que a base é diferente. A base da grama que o Galo conseguiu comprar é de argila e não de areia. E a base de argila ela acaba retendo muito mais a água. É só imaginar
uma base de argila embaixo da grama é a base de areia, né? A areia consegue sugar mais a água e fazer com que ela vá para uma outra parte do gramado, que é uma areia mais grossa, e depois uma parte de brita, para depois aí sim, depois dessa camada de brita, ela entrar nos encanamentos ali e ser sugada pela bomba que faz essa sucção a vácuo. Quando é de argila, a argila retém muito mais a água, por isso até que vira aquele lodo, né? E aí, metade do gramado, aquela metade onde o Inter estava jogando, é uma metade com base de argila. E aí tu deve perguntar, mas por quê? Né? Por que que tem essa metade com base de argila? E aí eu vou trazer até uma informação do Guilherme Frossard, que é um setorista do Galo. Ou seja, reagiu a um vídeo do canal dele. Um jornalista identificado também com o Atlético Mineiro. Olha esse cara aí como é um jornalista sério, foi falar do assunto, pesquisou, tentou entender tecnicamente para falar, né? Não sair falando bobagem. Que trouxe informação ontem de que o Galo foi ao mercado quando fez essa troca e não tinha mais disponível o tipo de grama que se utiliza nos estádios, né? Essa grama que se utiliza para esportes de alto rendimento com base de areia. E eles foram obrigados a comprar com base de argila. E basicamente foi isso que aconteceu. Não tem essa coisa de, ligou só metade. O que eu tô falando? É loucura, é teoria da conspiração. E a gente está vindo aqui na Rádio Inferno para informar, né? Para trazer o que de fato aconteceu. Porque senão, assim, até pegou mal em grande parte assim, da imprensa lá de Minas Gerais essa questão de alguns jornalistas, inclusive gaúchos aqui, estarem insinuando que o Galo teria feito essa maracutaia por um jogo que eles estavam cagando, por um jogo onde eles foram mais prejudicados do que a gente pelo outro lado. Novamente, uma expulsão que poderia ter acontecido, um pênalti que aconteceu no campo foi dado, mas o VAR anulou, e um gol que eles tomaram por causa do gramado. Então, gurizada, de fato, o que aconteceu foi isso. É muito menos legal do que pensar que, nossa, ganhamos da arbitragem duvidosa, ganhamos do Galo e as suas maracutaias, ganhamos da chuva. Isso é muito mais romântico, mas não é a verdade. Então, agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Top, vídeo top esse daí, top. Espero que tenha sido de fácil compreensão. Peço para tu deixar o like e se inscrever no canal da Rádio Inferno. Gurizada, tá aí a explicação técnica, né? Às vezes as pessoas saem falando muita bobagem sem nem conhecer, ainda sair acusando, né? Isso é ridículo. Ainda mais quem trabalha com informação, né? Tem que primeiro se informar antes da informação. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!